sejam bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast. Hoje, edição especial, cheia de convidado bacana. Estamos aqui com o Fred Fagundes. Fred, que coisa boa ter você com a gente, cara. Valeu. Seja bem-vindo. Valeu. O Fred, a gente teve a honra de trabalhar junto em alguns projetos. Estamos com um projeto ativo agora na consultoria, um projeto de performance comercial. E eu tive a honra e o prazer de conhecer o Fred, os sócios dele e a marca que eles fundaram. E é isso que trouxe o Fred aqui hoje. O Fred, como todos os convidados que a gente traz, é um cara destacado no mundo do empreendedorismo e tem um monte de lição para compartilhar com a gente. Então, aproveita aí, já toca aí para seguir a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, e já acompanha lá a Um Oficial. Vamos lá. Fred, conta pra gente. Você estava comentando, eu tive o prazer de conhecer, sei um pouquinho da tua história, mas talvez quem esteja nos vendo aí não te conhece. Se apresenta um pouquinho e conta aqui o que você faz. Bom, beleza. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação a gente dividir e compartilhar conhecimentos aí dessa nossa vida de empreendedor. Com certeza. Bom, como o Aires já apresentou, sou sócio fundador da Um. Né? A Um é uma empresa de vestuário tecnológico, especificamente para triatlon, ciclismo, natação e corrida. Né? Então a gente é muito forte nesses segmentos em produtos bem específicos e técnicos. Fundei essa empresa há 15 anos, né? Estamos comemorando os 15 anos aí de um aniversário, né? Um ano importante, 2024 para a gente. E, bom, tenho formação em administração e contabilidade, tenho MBA em gestão comercial, sou casado com a Mariana, pai do Theo e da Laís, e sou triatleta amador. Boa, boa. Assim é que dá para ser amador, sendo triatleta já é um negócio inalcançável para a maioria dos mortais, né? Mas que bacana. Então, gente, a Um, o Fred apresentou de maneira rápida, mas ela é super destacada nesse mercado, né? Entre os atletas de ponta aí que fazem, né, triatlon, maratona, esportes que requerem uma vestimenta especial, uma vestimenta tecnológica. Então, muito mais que uma confecção, né, ou que uma marca mais estética, é uma marca voltada à performance, né? Sim. E vocês fizeram 15 anos esse ano. Que história, que história. Vamos lá, vamos começar a pescar dessa história aí. Primeira coisa, empreender do zero. A gente recebe muita, né, pergunta, dúvida, muitos dos mentorados que estão nos programas do Grow. Tem um pouco vem uma grande barreira do tipo, cara, eu tenho, né, preocupações de começar algo grande do zero e o esforço que leva para se construir, né, uma marca. Vocês estão aí com uma década e meia num mercado que é de nicho, né, que é de amantes do esporte, mas assim um subgrupo dos amantes do esporte, né, são esportes bem específicos. Não é um produto barato se você pensar em preço, né, ele é barato quando você pensa no valor que ele retorna, mas em preço ele não é um produto, né, de preço baixo. E numa cultura que talvez o Brasil não seja o país que está no topo da lista de cultura de esportes de alto rendimento. Então você teria todas as barreiras, você e os teus sócios teriam todas as barreiras para não ter começado. Conta um pouquinho desse início, cara, como que foi a virada de chave para vocês falarem, cara, acho que temos que botar, né, nosso esforço, nossa grana, nosso tempo nessa ideia. Como é que foi o começar? O gatilho, né? Bom, assim, uma coisa importante é que antes da gente empreender, a gente fez uma base, né? Tá. Uma base não só acadêmica, mas também de formação e de trabalho. De experiência, né? Exato, de experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu e meu sócio, a gente se conheceu numa multinacional, né? Era específica de uma auditoria, né? Contábil financeira. Boa. Então, às vezes o cara vai, pô, não tem muito a ver e tal. Mas ali os 3, 4, 5 anos que a gente passou ali, como a gente entrou como um programa de trainee, a gente acelerou muito o aprendizado. Boa. Não que, eu estou dizendo que 3, 4 anos no mercado de trabalho vai te dar alguma chancela de sucesso como empreendedor. Até porque tem empresas e tem, né? Claro. Mas assim, eu entendo que eu estou falando que eu tinha 20 e poucos anos. Então sair da faculdade e ter aquela imersão, aquela experiência, ajudou muito na questão de gestão. Boa. E também ajudou muito na questão de empoderamento. Né? A gente, naqueles anos que a gente teve ali, a gente cresceu muito a nossa confiança para galgar coisas diferentes. E se sentir confiante para, né? Se sentir confiante para. É óbvio que você tem ali uma bifurcação. Você pode seguir o mercado corporativo ou você empreende. Né? E o que nos fez não seguir o mercado corporativo, aí é uma questão de perfil e de sonho. Né? E aí eu e meu sócio, a gente teve essa conexão de
de querer empreender e de querer sonhar e conquistar isso. Vocês se conheceram lá? Lá. Então a gente experiência profissional. Primeiro a gente criou uma amizade e depois a gente acabou evoluindo para isso. Aí o meu ponto assim, aí falando do Fred pessoal, né, o que dois gatilhos meus pessoais que talvez me fez querer dar esse passo. Primeiro que eu venho de uma família de empresários, né, meu pai e minha mãe tinham empresas locais, nada a ver com vestuário, confecção e esporte, mas assim, fazia parte do meu dia a dia, no almoço, no jantar, nos fins de semana, escutar os desafios que a empresa tem. Então isso já fazia parte da minha infância. Te introduziu nesse universo. Então eu já sabia que existia este universo. E também a questão que o corporativismo, aconteceu algumas coisas que me fez refletir. Será que é isso que eu quero? E aí não é um problema específico da empresa onde eu estava, é o corporativismo como ele funciona. E eu falei, será que isso vai me fazer feliz? E aí eu comecei a refletir. Então, esses dois gatilhos acho que me fizeram querer dar esse pulo e experimentar o empreendedorismo, né, há 15 anos atrás. Que bacana. Então, acho que é por aí. Então, só aí, desculpa, já te devolvo a bola. Então, tem duas lições aí, que meu papel aqui é puxar as lições. A primeira que você comentou é ter tido uma base, né? Então, tanto você quanto o sócio tiveram um ciclo de experiência profissional numa empresa de alta maturidade em gestão, né? Numa grande firma de consultoria, que permitiu que, como você falou, apesar de não ser uma bagagem que garante algum sucesso, ela pelo menos deu um preparo para vocês no que tange gestão, processo. Exato. E o segundo, que eu achei muito bacana, foi essa história de seguir a carreira ou corporativa ou empreender. Ela é uma escolha do que eu quero para mim. Exato. Né? E você falou, tem coisas boas e tem coisas que a gente pode não gostar em qualquer um dos dois caminhos. Sim. Então é uma decisão, né? Você falou, será que é isso que eu quero para mim? O jeito que esse jogo é jogado não estava, vamos dizer, satisfazendo vocês para uma visão de futuro. Foi isso que empurrou um pouco vocês para o plano de empreender. Exato. Bacana. Assim, outra coisa também me deu um pouco mais de confiança, assim, quando eu tomei essa decisão eu já tinha 2 graduações e eu estava performando muito bem lá. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse para o empreendedorismo e as coisas não dessem certo, eu ainda era novo e já tinha uma bagagem interessante que talvez eu poderia retornar. Que isso talvez é uma coisa que passa muito na cabeça do empreendedor. Mas se eu mergulhar lá e não der certo, se der errado, como é que vai... Né, essa pressão, né, isso pode subir muito nos ombros, pesar e até atrapalhar na performance do próprio empreendedor. E aí, voltando ali à tua pergunta, como é que vocês enxergaram esse mercado e acreditaram que isso poderia dar certo? Tem um livro do qual eu gosto muito, não sei se você já leu, que é A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. Não. É um livro bem interessante, ele fala muito da questão do começar do zero, do startup e tal. A Arte do Começo. A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. Indico muito esse para quem está começando. Anotem aí. E uma das coisas que ele fala nesse livro é justamente você escolher nichos. Por mais que é um nicho, que nem você falou, é um nicho com ticket médio alto, é um nicho que talvez o Brasil não seja o maior mercado, mas é um nicho que tem um potencial no Brasil e que talvez grandes players não tenham interesse de entrar pelo custo de entrar nele, né? E aí eu falo assim, não o custo de um grande player fazer o produto, mas o custo de penetrar, porque esses grandes players vão ter um custo de gestão alto, vão ter um custo de marketing alto, e aí talvez quando eles colocam, vamos entrar aqui, eu vou entrar num outro mercado de massa, eu vou para o mercado de massa. Então tem uma possibilidade. Tem uma vantagem em ser um mercado de nicho. Então tem uma vantagem de você ser especialista e de você ser leve. Porque no começo a gente era uma empresa leve. Hoje a gente tem uma indústria, hoje a nossa pegada é um pouco mais pesada. Claro. Porque a gente começou a galgar coisas maiores. Mas no começo a gente era muito leve, né? Então isso eu acho que é outra coisa importante. Você começar leve, começar no mercado específico de nicho e começar no mercado que tem a margem. Né? Não tente você... pequeno querer entrar no mercado que a margem é curta para brigar com... ganhar no volume dos grandes. Que eu acho que é um caminho difícil de ter sucesso. Então vamos lá, lições que você está trazendo. Primeiro, seja específico, né, na escolha do nicho, e principalmente porque isso te alivia da concorrência, de repente, dos grandes que não têm interesses em nichos específicos. E o segundo, você falou de ser leve. Quando você está falando de ser leve, é ser uma empresa... Explica mais esse ser leve. No nosso segmento de vestuário, você pode desenvolver o produto e não necessariamente produzir, você pode terceirizar a produção. Então foi o que a gente fez no começo, a gente desenvolvia os produtos, então toda a parte de
visita de tecido, escolhas de aviamento, tudo isso a gente fazia. Então, até porque a gente tinha conhecimento do esporte, praticava o esporte, então a gente tinha todos os produtos tinha a nossa mão. Claro. E a parte de comercialização de marketing também passava tudo pela gente. Mas a parte de produção, a gente não tinha know-how para isso e a gente não tinha capital para maquinar. Então a gente terceirizou tudo. Então por 5, 6, 7 anos a empresa operou dessa forma. Vocês eram de desenvolvimento de produtos. A gente era de desenvolvimento e até assim a grande parte do mercado vestuário ainda opera dessa forma. No ramo de esportivo em específico, quem começou com esse movimento no esportivo foi a Nike. Né? A Nike começou com as offshore, na época do Japão, né? Pegando aquele pós-guerra do Japão e tal. O Phil Knight, né? Fundador da Nike, conta isso no livro dele, a marca da vitória e tal. Ele que começou esse movimento, então vários players de vestuário esportivo ainda operam dessa forma. E a gente também operou dessa forma até o momento. Acho que depois, mais para frente, a gente vai... Por que a gente virou a chave para virar a indústria, também acho que é um momento legal. Mas, então a gente começou leve. O que era bom nisso? Se o mês não foi legal, se a gente não conseguiu encaixar as vendas que a gente almejava e tal, a empresa também não tinha custo fixo alto, era variável. Obviamente que quando você terceiriza essas coisas, né, essas operações, e você não tem muito volume, também tua margem fica mais achatada. Mas o vestuário mesmo com a marca achatada e a gente sendo bem leve, a gente conseguia ser rentável, né, e ter um fluxo de caixa. Desde o primeiro mês, obviamente que não, né? Mas assim, a gente dava assim, quando o mês dava vermelho, não era aquele assim, meu Deus do céu, próximo mês, então a gente conseguia ficar ali num equilíbrio controlado, ao mesmo tempo que a gente ia ganhando mercado e também uma coisa muito importante, ganhando experiência, né? Porque voltando, a gente não era do ramo de vestuário, nem de esporte, nada, né? E aí voltando lá atrás, mas cara, como é que vocês acharam esse nicho, né? Então o Guma, né, que é um dos sócios, ele, né, a gente fez amizade, a gente trabalhava junto lá e ele já era Ironman, ele já tinha feito o Ironman. E aí os três começaram a ter essa questão isso novo, isso com 20 e poucos. O Guma uns 20 e poucos, perto dos 30. Né? Queria um pouco mais velho que a gente, mas perto dos 30. E aí quando a gente deu essa inquietude nossa de querer talvez sair do mercado corporativismo, ir para o empreendedorismo, do mercado de corporações, ir para o mercado executivo e ir para o empreendedorismo, a gente começou a olhar várias coisas, mas sempre já dentro do esporte. Né? Isso já era uma coisa, os três gostavam, né? Ele era Ironman, mas eu e o Johnny a gente tinha começado a correr. O esporte sempre teve na nossa infância, embora a gente não se conhecia na infância, mas futebol e tal. Cada um na sua história já tinha um contato com o esporte. Muito, todos gostavam pra caramba e tal. Então, assim, era claro que a gente ia pro esporte. O que especificamente, isso ainda não estava claro. Até uma primeira, né, na nossa primeira pesquisa, assim, uma coisa que era muito forte na época, essa parte de tecnologia, dos GPS e tal, isso estava começando, né? A gente está falando de 2009, 2008. Então, hoje hoje tem GPS para tudo que é lado, né? Onipresente, aplicativo e tal. Na época isso era muito embrionário, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos isso já estava à frente. Então até uma das primeiras ideias era tentar trazer isso para lá e tal. E a gente fez umas pesquisas nesse sentido e tal, quase que foi para isso, né? Vamos bater uma trave, vamos dizer assim. Mas aí, né, voltando à história do Guma e do Ironman, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, quando eu fiz o meu Ironman, uma das coisas assim, que me chamaram a atenção foi a questão do vestuário. Porque a gente tinha o vestuário nacional, que era um preço acessível, mas a qualidade era bem fraca e o design também. E a gente tinha os importados, que traziam um produto bacana, um design bacana, só que o preço lá em cima. Então a gente tinha um gap ali bem esticado, do nacional e do importado. Um buraco ali. Um buraco. E aí a gente viu, bom, esse buraco existe porque, de fato, não tem como fazer um produto melhor no Brasil, né? Ou as empresas que estão atuando no Brasil não conseguiram melhorar. Evoluir. Será que é porque ninguém viu ou porque viu e não dá para fazer? Exato. E aí a gente ficou... Dúvida do empreendedor. E a minha esposa, ela tem por família, ela tem uma indústria, né, de confecção, moda feminina, né? É segunda geração já e tal. Então, assim,
Não que ela trabalha com os tecidos que eu trabalho hoje e tal, mas ela tem uma dinâmica de como funciona e ela... Conhece mais do que vocês conheciam na época. Muito mais, né? Com certeza. E aí ela deu alguns insights, né? Algumas dicas assim, eu não trabalho com tal fornecedor, mas eu acho que ele tem o tecido que vocês procuram e tal. Claro. E aí a gente começou. Foi visitar fornecedor, foi visitar a fábrica, prototipou e tal. E aí quando a gente prototipou, a gente falou, o produto ficou legal, o custo ficou legal, e a gente também, e a gente é o nosso primeiro. Então, se a gente já chegou nisso no primeiro, é que talvez realmente esse gap tem ali um caldo ali no meio. Exato. E isso que nos motivou, né? Então, a gente entrou especificamente no mercado de triatlo, primeiramente, e aí começou a rodar. Olha, Fred, tem 3 coisas aí que me chamam a atenção. A primeira é não se apaixonar pela primeira ideia, né? Assim, vocês... a primeira ideia ela não resistiu à pesquisa, né? Então vocês podiam ter ido, que era um tema muito mais sexy, né? Trabalhar com tecnologia, metrologia, né? Eu lembro que logo depois dessa época começaram a sair os primeiros protótipos de tênis com GPS, Sim. né? Ligando no celular, não sei o quê. Foi uma época que os smartphones também começaram a bombar. Exato. Então teria sido fácil se apaixonar por essa ideia. Sim. E que teria sido outro mercado completamente diferente. Sim. Não dá para imaginar se teriam tido sucesso ou não, mas dá para imaginar os desafios que vocês teriam tido. Sim. E aí vocês fizeram pesquisa, né, e acharam outro lugar melhor. A segunda coisa é a importância de conhecer o mercado consumidor, né, no sentido de, cara, o Guma só teve essa percepção porque ele, como usuário, Exato. Falou, cara, eu tenho essa dor, né, eu não consigo, né, trabalhar ou com a qualidade do nacional ou com o preço do importado, né. E eu sempre digo para os empreendedores, você não precisa ser o seu cliente, ser o usuário, mas você precisa entender muito da dor dele, se o objetivo de empreender é solucionar dores, né? Com certeza. E a terceira coisa que me vem à mente é essa coisa do achar o sweet spot, né? Uma grande dúvida de qualquer empreendedor é, acho que achei, eu tenho uma hipótese de nicho. Não tem ninguém porque só eu vi, ou não tem ninguém porque já viram e não dá para ser feito? Sim. Né? E essa é uma grande dúvida. E aí o jeito que vocês tentaram responder essa pergunta foi com um protótipo, foi com um teste. Foi um MVP ali, né? Foi um MVPzinho. Uhum. Legal. E aí, continua. Então, aí a gente fez o protótipo, começou foi para feiras de Ironman, e obviamente o negócio não escalou da forma que a gente esperava. Marca nova, mercado de nicho e tal. Mas aí a importância de você estar no meio e a importância de você acreditar, não, beleza, mas eu tenho um produto bom com preço bom. É uma questão agora do pessoal. De tracionar a fórmula. E aí, Aires, essa questão de você estar no mercado, de você estar fazendo o triatlon, ele acaba expandindo a cabeça. Tá. Então, vem um mercado que a gente não tinha olhado ainda, que ele já existia, mas a gente não tinha olhado ele, que é a personalização. Então, as assessorias, os clubes, precisavam desses produtos personalizados. E isso não se acha numa prateleira. Claro. E ali você está vendendo o produto e o serviço. E aí foi que a gente começou a entender, os clubes começaram a pedir, não, gostei do macaquinho, o preço bonito e tal, mas eu queria com a nossa logo. Puta, queria com a nossa... E aí, como é que faz? E aí a gente foi atrás de quem fazia essa personalização, né? É um outro terceirizado e tal. Tem uma história bem legal da empresa, né? Contando um pouco assim de bootstrapping mesmo. Sim, cara, a gente não era da área de design e a gente também não tinha dinheiro para contratar um bom time de design, né? Claro. E aí eu lembro que a gente contratou um professor para dar aula particular para nós à noite de Corel. O cara ia lá no meu apartamento aí para os sócios e tal, era o Corel na época, era o dominante. Era o dominante, né? Agora o jogo já mudou um pouco, né? Bastante, quer dizer. Mas aí eu lembro disso, né? A gente, para ter uma noção de design, não que a gente iria virar design com um curso de Corel noturno. Mas ia pelo menos melhorar, né? Mas é isso que você falou, né? Você estar no meio, você entender, te dá uma chancela para você questionar e começar a evoluir. Por mais que você não consiga executar, não, mas peraí, lá no curso eu vi que é possível fazer isso, fazer aquilo, para depois você também ir puxando mais. Então, essa história eu acho que é legal também de empreendedorismo. Claro, mas comparar, né? Hoje vocês têm um baita time lá de design, Sim. de marca, de tudo, mas assim, no começo ele é sempre sofrido, né? Você Sim. não tem o luxo de ter estruturas e grandes profissionais, você tem que fazer com o que tem, né? Exato. Que bacana, cara. Eu queria explorar um pouco a questão de criação de marca. Porque, veja, num olhar frio, a gente poderia dizer que é uma confecção, mas eu acho que seria um reducionismo, uma simplificação.
ela faz muito mais desenvolvimento de produto do que a confecção. Se até daqui a pouco eu vou te perguntar como foi a virada para decidir vocês mesmos fabricarem. Mas vocês são muito mais desenvolvedores de produto, de tecnologia, do que confecção. Só que para isso precisou se construir uma marca. E você falou, ninguém conhecia, né? Você já tinha marcas gringas bem posicionadas. Esses são esportes normalmente já caros, né? Então o atleta já está acostumado a gastar dezenas ou centenas de milhares de reais numa bike e né, muito em vestuário. Então ele é um cara que precisa de coisa boa, porque ele vai ficar horas com aquele macaquinho ali, né? E uma costura ruim ou um conforto, né, um caimento mal feito, vai atrapalhar a performance do cara. Como é que foi para esse público, que é um público exigente, é um público AA, mostrar que existe uma marca nacional? Porque, veja, uma coisa é você entrou para competir com outra marca que já existe no mesmo nível de qualidade. Não, vocês entraram para ser algo que não tinha, que é uma marca acessível, né, com preço em real, mas com qualidade. Isso. A construção da marca, cara, desafios. Ó, uma coisa assim que a gente sempre quis trabalhar foi com atletas. Tá? Então, eu lembro que a gente, desde o começo, mesmo com um budget super apertado, a gente sempre quis ter atletas do nosso nicho, né? Então, em específico, triatletas. Então, isso foi um ponto importante. Outro ponto muito importante foi a gente ter ido para eventos, né? O Ironman, ele hoje tem 6 provas, né? No calendário do Brasil. São 5 meio Iron, 70.3 e um Ironman Full. Na época tinham 2, né? O Ironman Full e o meio Iron. Para quem não conhece, né, o Ironman ele é o pico, né, ele é a prova mais desafiadora. É o principal triatlon do mundo, né? E ele roda no mundo inteiro. Roda no mundo inteiro, né? Então, 5 provas no Brasil. 5 provas de meio Iron, 70.3, que é uma coisa, e o Ironman Full, que é outra, né? Então, assim, só para dar um dimensionamento... O trem é tão difícil que 5 provas são metade só. Você só faz metade e tem um cheio. Então, só falando um pouco assim, né, do esporte, né, para quem não conhece o triatlon, em específico o Ironman, o 70.3, né, o meio Ironman, as distâncias são 1.900 de natação, né? Então, o atleta vai nadar 1.900 metros de natação, depois ele vai pedalar 90 quilômetros e depois ele vai correr uma meia maratona, 21. E o Ironman Full é o dobro disso. Então, o atleta vai nadar 3.800 metros, depois ele vai pedalar 180 quilômetros e depois ele vai correr uma maratona, 42 quilômetros. Então, no Brasil, hoje, os circuitos são 5 70.3 e um Ironman Full. Por que eu falo que são coisas diferentes? Porque no Brasil, essas provas de 70.3 chancelam um atleta a fazer o Mundial. Né? O Mundial ele é itinerante, então cada ano ele é num país diferente. Esse ano, se não me engano, é Nova Zelândia, né? O Mundial. Então você pode fazer uma prova, por exemplo, tem o 70.3, vai ter o 70.3 Rio de Janeiro agora. Então se o atleta for lá, ele conseguiu o índice, ele se classifica para essa final. Então, é a porta de entrada para o Mundial. Pensando no atleta o atleta amador que quer rendimento, mas também ele é uma grande festa, né? Você pode ir lá simplesmente pelo desafio pessoal de completar. Na verdade, a maioria das pessoas vai para isso, né? Pô, é uma prova muito legal, um desafio pessoal muito legal, uma organização massa, uma vibe sensacional. Um clima gostoso, a gente esteve junto em Floripa no meio, uma delícia. Então. Uma delícia. E aí tem o Ironman Full, né? Que é como se fosse, sei lá, passando para o universo da corrida como se fosse uma maratona, uma major, né? Então, o Ironman Full tem um no Brasil, que acontece em maio em Florianópolis. E ele também, pensando nos atletas que performam melhor, ele também te classifica para o Mundial. Né? O Mundial, um ano ele é em Kona, no Havaí, e no outro ano ele é em Nice, na França. Né? Na verdade, o masculino, isso é uma mudança recente do Ironman. Então, esse ano o masculino é em Kona e o feminino é em Nice, e ano que vem inverte. O masculino vai para o Nice. Então, só passando um pouco do que é o Ironman. Do esporte. E aí, então, como o Ironman tem é o grande evento e a gente tem esse circuito no Brasil, a gente ter ido aos eventos, a gente montar uma operação, né, uma pop store dentro do evento, porque dentro do Ironman ele tem a prova, mas ele também tem um village, que aí vai ter questão do vestuário, vai ter loja de bike, vai ter loja de suplementação e tal. E a gente ir lá e montar uma loja bacana, com produto bacana, com conceito bacana, nos fez nos aproximar, porque ali cliente extremamente qualificado. Né? Quem pisou lá dentro só vai porque está picado por esse bicho. Exatamente. Então, assim, isso também nos ajudou. Então, acho que essa foi uma escolha interessante. Então, tratar os eventos, olha que bacana, tem uma lição aí de estar onde seu cliente está. Isso serve para qualquer mercado, né? O Ironman, você falou, ele é o ponto de encontro, né, dos amantes do esporte, etc. E tal. Então, mais do que uma prova, ele é um momento onde estão os fornecedores,
os clientes, quem precisa, quem usa, quem compra, quem paga, quem patrocina, né? É um momento de estar lá. Exato. Então, para se firmar como marca, vocês tiveram que fazer esse investimento. E aí outro ponto, Ares, não simplesmente você estar lá, mas Tá. você estar lá e olhar os estandes que estavam lá e tal, o que esses estandes estão trazendo de produto e de mobiliário e de iluminação e de atendimento. Então a gente foi um primeiro ano, eu lembro que a gente fez vários relatórios, várias anotações, e aí o ano seguinte a gente já foi com uma estrutura assim que ninguém usava, mobiliários diferentes, cores diferentes, iluminação, e depois a turma foi imitando a gente e tal. Legal. Então, não só você estar, mas também você estar de uma forma diferenciada. Porque você está diferenciado, você chama atenção. Opa, Claro. o que é aquele stand? Eu nunca vi essa marca. Nossa, mas que stand diferente. Nossa, que produto legal e tal. Então, acho que os eventos ajudaram a gente nessa... Como eram eventos no nosso mercado que conseguiam tracionar grande base dos clientes, né? Conseguiam trazer os clientes, então isso foi bem importante. Como eu já falei, a questão do atleta. E outra questão também, que eu acho que a gente sempre foi muito atuante, foi a questão da mídia digital. Tá. Então a gente está falando 15 anos atrás, época de Orkut, etc. Mas a gente sempre veio acompanhando as tendências de uma forma muito próxima. Se adaptou. Então assim, a gente sempre teve muito por dentro do mercado digital. E no nosso, como é um público de segmento, de nicho, e é um público usuário desse, né, de mídia social Aberto, e tal. Então isso também nos ajudou bastante de ter uma forma de marketing eficiente, né? Eu acho que a mídia digital também nos ajudou bastante nessa proliferação da marca. Bacana. Então, assim, se fosse listar, né? Estar junto nesses momentos né, de evento, de congregação dos teus clientes. O segundo é trazer diferenciais que vão além do produto. Então, você falou, às vezes o diferencial estava na maneira de colocar o stand, na maneira de colocar o mobiliário, de apresentar a marca. Ele não estava só no produto. Sim. Né? E o terceiro é os canais digitais, que né, hoje me parece muito óbvio, mas há 15 anos atrás era uma Não aposta. tanto, sim, Né? com Uma certeza. aposta, né, vamos Com dizer certeza. assim. Né? E que para vocês funcionou demais. Que bacana. Fred, o pessoal que está nos assistindo tem gente de tudo que é tipo de negócio, né? Tudo que é ramo de negócio, tem gente de serviços, tem gente de indústria também. Tal. Então tem algumas lições aí que a gente tenta pescar que sejam da história da mas não específico do teu mercado. Você comentou que muitas marcas, inclusive no ramo do esporte, desenvolvem, mas não fabricam. Sim. E assim elas ficam mais leves, elas se concentram naquilo que fazem bem e terceirizam, né, para quem produz bem, barato, né, no caso de uma Nike, manda para um país que a mão de obra é barata. Então, e em algum momento na história de vocês fizeram um movimento contrário, vocês falaram, é hora da gente produzir nosso próprio produto. Por que essa decisão? Cara, tem uma coisa desde o nascimento da marca, que é o seguinte, a gente sempre se incomodou com a questão do importado é melhor. O brasileiro às vezes tem essa síndrome de vira-lata que o que vem de fora sempre... É sempre melhor. Há 15 anos atrás, no nosso mercado, isso era uma verdade absoluta. Né? Não nego isso. Mas quando a gente viu que esse gap estava esticado e quis entrar, nunca passou na nossa cabeça a gente ficar... esse gap está esticado, vamos ficar no meio termo. Sempre teve na nossa cabeça, cara, um dia a gente vai fazer um produto igual ou melhor que o importado aqui no Brasil. Sempre. Isso nasceu lá atrás e tá quente nos nossos corações Até hoje. Então, ou seja, ter uma mesma qualidade ou mais do que um produto gringo. Exato. E com real, com indústria assim, nacional. sim, então. Então isso sempre, cara, dá para fazer, né? É fácil? Não é fácil, mas isso sempre... Mas é atingível, dá pra fazer. Exato. E aí o que aconteceu? 2016, talvez eu erre o ano, mas 2016, 2015, a gente chegou num patamar de produto legal, mas o importado estava acima. Tá. E a gente começou assim, vamos viajar para fora e ver o que está rolando lá fora. Então a gente fez um road trip lá nos Estados Unidos. A gente visitou uma feira, a Interbike, que é uma feira em Las Vegas do ramo de ciclismo, né? A segunda maior feira do mundo. Aí a gente visitou 20, 30 bike shops, thrift shops americanos, para ver que marca estava lá, que produto estava lá, como era exposto, o que estava mais vendendo. A gente acompanhou umas 3 provas de triatlo, triatlon local, né? A gente pegou um triatlo que é bem clássico nos Estados Unidos, que é o
triatlo de Malibu, a gente pegou um meio Iron na Geórgia, a gente pegou triatlo na Flórida, cara, ficamos lá 20 dias, imersão, Mergulhado. pesquisando, chegava de noite no hotel, fazia relatório, tirava foto, tal, e a gente voltou pro Brasil, ó, encontramos coisas novas que não temos aqui, como é que vamos chegar nisso? E aí a gente foi falar com os nossos terceirizados. Ó, esse produto que está aqui hoje, né, o produto da a gente quer melhorar isso, isso, isso. Ah, a gente quer fazer isso, isso, isso. E a gente viu que os terceirizados, putz, não, isso não dá. Ah, isso não vai dar. Ah, não, isso é difícil. Isso não tem como fazer no Brasil. E aí a gente tomou aquele balde de água fria, né? E aí eu lembro que a gente teve uma reunião e falou, ó, o negócio é o seguinte, se a gente quiser dar um passo a mais, a gente vai ter que, nós temos a indústria, porque daí nós vamos ter a certeza que, beleza, será que não dá para fazer mesmo? Né? Ou será que para o terceirizado não lhe é conveniente fazer? E ali eu lembro que foi essa virada de chave, que a gente montou a indústria. Então, assim, cara, em 6 meses a gente botou quase todas as reservas da empresa para montar a indústria. Na época a gente tinha acho que o nosso time eram 15, 16 pessoas, aí a produção foi para quase 40 pessoas do dia para a noite e tal. E aí a gente começou a industrializar. No começo, né, os primeiros 6 meses, um ano é mais uma adaptação, porque você não era uma indústria, né? Sim. Embora a gente conhecia muito já da questão produtiva, porque a gente acompanhava os terceirizados. A gente não chegava e largava para o terceirizado civil, né? A gente também acompanhava isso e tal, mas é diferente de fazer. Mas ali, Ari, assim, depois desses 6 meses e um ano meio pedalando, né, entendendo como funciona a indústria, aquele virou a nossa chave para a capacidade de desenvolvimento da água para o vinho. E aí um outro ponto que a gente fez também, que corroborou com isso, né, e nos fez chegar a esse nível que a gente tem hoje, a gente foi para algumas indústrias têxteis específicas, das quais a gente entendia que tinha capacidade, tinha esse olhar mais tecnológico, mais avançado, e a gente chegou, a gente quer esse tecido aqui. E aí o industrial, né, o fornecedor falou, ó, esse tecido ele é muito específico. Só vocês vão comprar isso aí. Porque só vocês querem esse nível de... Tá, mas a gente quer fazer. Não, então é o seguinte, eu desenvolvo específico para vocês, mas vocês vão ter que comprar X toneladas. Porque é o seguinte, eu trago esse fio, tecelo para vocês, e aí eu não tenho custo de marketing, de venda, eu faço, e aí eu tenho certeza que a matéria-prima que eu consumir, vocês vão consumir. Então, assim, não que vai ficar barato, porque vocês querem um filamento muito específico, muito técnico, mas também não vai ficar uma coisa... proibitiva. E aí a gente deu aquele nó na barriga, né? Porque, cara, não era pouca quantidade. Sim, né? sim, imagina. Pra valer a pena pro cara, tava lá. Eu lembro que a gente fez um cálculo assim, rapaz, esse tecido aí vai demorar uns 5 anos para nós consumir tudo isso aí. Decisão de comprar 5 anos de estoque. E aí, daí a gente, mas é um diferencial. Claro. E naquela época a gente já tinha uma coisa que acontece muito hoje, que é concorrência copiarem a gente. Sim. Né? E a gente vai, mas se a gente fizer isso, o nosso poder de diferencial aumenta. É uma barreira. É uma barreira. Claro, tá. E aí a gente resolveu apostar. E, né, até o desenvolvimento, porque, cara, eles rodam uma amostra, aí vem, daí, pô, teu toque não tá bom, daí volta, aí vem, não, o toque tá bom, vamos prototipar, aí prototipo, pô, não deu a sensação que eu queria, justo. Então, é uma questão de 4 mãos, desenvolvimento com a tecelagem, para depois rodar o produto em si, a matéria-prima, o tecido. Sim. Mas essa também foi corroborando com essa decisão dos tecidos exclusivos com a indústria, cara, a junção disso aí nos fez outro patamar, né? E hoje a gente consegue produzir um produto nível world class, que a gente fala, né? No Brasil. Não deixa para trás. Não deixa para trás. Então, essa nossa visão e essa nossa atitude fez a diferença aí de mudar a dinâmica do mercado. Que bacana, que bacana. Fred, adoraria, porra, a gente se deixar aqui servir mais um café, a gente vai longe, mas para começar a encerrar, vocês acabaram de completar 15 anos de história. E são 15 anos que não são só assim de tempo passado, vocês chegaram em algum lugar. Hoje vocês são marca líder no Brasil, como você falou, um produto de dar orgulho, porque ele não fica para trás frente a nenhum grande concorrente externo. Os clientes, né, de vocês que eu tive o prazer de conhecer são apaixonados pela marca, então mais do que bons produtos, vocês desenvolveram boas relações, os clientes se sentem, né, parte, né, da família 1.
desses 15 anos, se fosse pensar assim, umas 3 lições para empreendedores que estão nos assistindo aí de diferentes segmentos e tal. Eu sei que dava para falar de um monte de coisa, de relações de sócios. Esses caras são 3 sócios, são incríveis, complementares. Dá para falar de novo de marca, dá para falar de diferencial, dá para falar de empreender no Brasil com todas as dificuldades. Né? Eles têm uma indústria aqui no delicioso bairro italiano de Santa Felicidade, em Curitiba. Dá para falar de tudo, mas eu vou te pedir para pescar, né, algumas pepitas aí e deixar para o pessoal de lições aí com base nessa década e meia de história invejável da UOL. Difícil essa Difícil. Vamos lá, vou tentar pincelar aqui. Coisas eu acho que é importante. Foco. Então a gente nasceu para o triatlo, que é um multisport, né? E dali a gente derivou para, além do triatlo, ciclismo, corrida e natação. Né? Então a gente é muito forte nesses ramos. Mas a gente já foi interpelado por várias outras modalidades. Claro. Né? Conhecer nosso produto, a qualidade, e a gente falou, cara, nosso foco é esse, a gente é bom nisso, a gente é técnico nisso, e a gente está super progredindo com isso. Então, no crescimento da empresa, muitas vezes você vai ser atentado a outros negócios. Então, acho que sempre tem que olhar com bastante parcimônia para você não se distanciar do teu foco inicial e das tuas origens. Óbvio que não é para eliminar tudo, porque ali pode ter, de fato, uma oportunidade, mas nunca esqueçam do porquê que a empresa nasceu e por que você está tendo sucesso. Então, acho que esse é um ponto importante. Nem toda oportunidade te convém, né? Exato. Você poderia fazer roupa de moto, roupa de outras coisas. Sim. Bacana. Questão dos valores, né? Então, você falou da questão dos sócios, né? Acho que a gente teria bastante, é um assunto super legal também para a gente compartilhar aqui, mas a questão dos valores de você, não só os teus sócios, mas a tua equipe, as tuas contratações ser baseada em questão de valores. Então, na a gente prima muito pela valores como ética, integridade, e não da boca para fora, realmente na atitude das pessoas e tal. Então, isso eu acho que é uma coisa, o respeito, a integridade, em certas encruzilhadas e conflitos que você vai ter, se você tem essa base forte, ela te dá o caminho para você passar por isso. Outro ponto, para não se estender muito, eu acho que a questão de perseguir os sonhos, e aí eu acho que essa questão de a gente lá atrás ter mirado em quero ter um produto do nível importado no Brasil, a gente, essa lâmpada nunca se apagou. E é o legal que agora que, vamos dizer, a gente está nesse nível, a gente está pensando em mais além. Qual que é o próximo passo? Exato. Mas a questão de zona do conforto. Né? Em certos momentos você pode estar, a empresa já alcançou aquilo, eu pessoalmente já alcancei isso, financeiramente aquilo, profissionalmente é isso, mas... Tira um pouco da pressão inicial. Mas assim, a gente nunca... Os 3 sócios têm isso em comum. Não é sobre dinheiro, não é sobre ter uma vida mais tranquila, é sobre ter um propósito de deixar um legado. Né? Então, é importante você ter isso para que você nunca fique na zona de conforto e sempre, beleza, atingir isso, qual que é o próximo, o que vão melhorar aqui e tal. Então, a empresa, assim como o mercado, ele é dinâmico. O mercado nunca vai parar a dinâmica dele. Então, se você parar, né, você pode até achar assim, nossa, agora eu estou tranquilo. Se você parar, em 3, 5 anos, no momento que você parou, o teu declínio começou. Embora vai demorar uns 3, 5 anos para você sentir. Mas aí, quando você perceber, meu amigo... Tarde demais. Tarde demais. Então, essa questão assim, a gente nunca está... vamos dizer, satisfeito. Tranquilo. Tranquilo, né? Não que satisfeito a gente está, porque para mim hoje é um sonho realizado. Então, satisfeito a gente tem essa satisfação. Claro. Mas a gente também tem o sentimento que ela pode e merece mais. Né? Então, ter esse incômodo presente. Exato. Né? E eu acho que isso é o DNA do empreendedor de sucesso, eu acho que ele tem que ter isso. Cara, que aula. Podia ser o nome desse episódio aí, equipe, DNA do empreendedor de sucesso. Fred, só tenho que te agradecer, cara. Que aula. Obrigado pelas lições. Obrigado pela inspiração, obrigado pela confiança de ter a gente lá dentro, né, fazendo um trabalho tão importante lá com o teu time. Aliás, a gente podia ter falado de RH, que você tem um time maravilhoso que adora trabalhar com vocês, e isso também eu sei que não é fácil. Legal. Mas estamos fazendo coisas incríveis lá, né, com a máquina de vendas, e você trazer aqui isso para nossa galera é muito bom. Tá mais do que convidado, você que está nos assistindo, manda depois pergunta pro Fred aqui, que nossa equipe vai mandar para ele, e diz aqui quem você quer ver sentado aqui no Grow Podcast.
Fred, muito obrigado, irmão. Aires, Nosso obrigado pelo agradecimento convite aí, cara. para você, para os sócios. E a gente se vê no próximo Grow Podcast. Um abraço, let's pessoal. grow. Valeu.